Olá, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na sua Ângelos TV. Todas as semanas queremos trazer até si sugestões, propostas de reflexão, de leitura acerca da espiritualidade e da fé no mundo editorial, o que vai sendo editado, o que vai sendo lançado e apresentado para o nosso mercado em Portugal. Hoje connosco temos Paulo Paiva, teólogo, professor de Educação Moral e Religiosa Católica, também catequista, que nos vem falar de duas obras que ele costuma utilizar muito nas mais variadas atividades pastorais. O Yucat e o Duquete, publicados pela Paulus Editora. Isto é, o Catecismo para os jovens, numa linguagem jovem, e a Doutrina Social da Igreja, também numa linguagem mais acessível para todos os jovens. Teremos ainda para lhe apresentar várias sugestões de leitura, que estou certo que não vai querer perder. Por isso, o convite é que fique connosco a partir daqui, da Paulus Livraria em Fátima, onde estamos a gravar o nosso programa. Até já! Olá, viva, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Livros com Fé, aqui na sua Ângelos TV. Como tinha anunciado no início do programa, temos connosco Paulo Paiva. É teólogo, é professor de Educação Moral e Religiosa Católica, é também catequista e vem-nos falar sobre um projeto, aliás, uma coleção, o projeto Yucat, que a Paulus Editora tem vindo a publicar já desde há algum tempo, há alguns anos, e que ainda há outros volumes que irão sair certamente. Mas para já, Paulo Paiva, é um gosto ter-te connosco aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigado pela tua presença. E gostava de perguntar, o primeiro a sair foi o Yucat. E o que é que o Yucat traz de novo? Ora bem, o Yucat, o que trouxe de novo para o mundo editorial e para a vida dos jovens, sobretudo, foi uma maneira de falar sobre a fé, da doutrina, dos conteúdos da fé, de uma maneira jovem, de uma maneira direta, simples, acessível, profunda, mas compreensível. Algo que era muito complicado chegar aos jovens, portanto, chegar todos estes conteúdos aos jovens, sempre foi uma dificuldade da Igreja, desde sempre. E a vantagem do Yucat foi exatamente essa, conseguir chegar até eles com a linguagem deles. E o facto de ser pergunta-resposta, o catecismo em pergunta e resposta, veio facilitar isso? Sim, veio facilitar para ser mais direto, exatamente. Depois, já agora, falar um pouco da história vai-lhe dar essa percepção, porque as perguntas foram feitas pelos próprios jovens. Portanto, aquilo que eles mais se questionavam, umas mais do que outras, não é? Algumas são mais diretas do que outras, mas tudo aquilo que eles tinham de questões a fazer, foram eles que as fizeram da maneira que eles achavam que deviam fazer. E essa é uma das grandes vantagens do Yucat. É feito por jovens, para os jovens. Tem também a ajuda de adultos, não é? De pessoas maduras na fé, padres, o bispo, o cardeal de Viena, Schönborn, também que teve na condução toda do Yucat. Tem esse auxílio, mas é sobretudo as perguntas e respostas dos próprios jovens, com a ajuda, lá está, de alguns adultos. Também há duas respostas no Yucat. Há uma pergunta e há duas, uma mais a bold e outra mais regular, portanto normal. A primeira é a resposta, diríamos, oficial da Igreja, do Vaticano mesmo, dos teólogos do Vaticano. E a segunda é uma resposta mais simplificada, com mais exemplos, com mais imagens, diríamos, dos próprios jovens, quase que em diálogo, não é? São duas respostas à mesma pergunta, respondem as duas o mesmo, mas uma se calhar mais compreensível, a outra também, mas dá aqui o nível de proximidade da linguagem, não é? Proximidade da linguagem dos jovens e também uma linguagem mais oficial do próprio... Uma resposta vinda do Catecismo da Igreja Católica, que cita também números para a Igreja Católica, para o Catecismo, e depois uma resposta já mais esmiuçada a partir dos jovens que acabaram por assimilar essa doutrina e explicar a outros jovens com a sua própria linguagem. Sim, exatamente. Depois tem colunas laterais também, não é? Tem colunas laterais. O Yucat, nesse aspecto, é bastante dinâmico. Ele remete em cada resposta para o Catecismo da Igreja Católica, aquele grande calhamaço verde que, de facto,
duvido que alguém de um princípio ao fim já o tenha alguma vez lido, então os jovens, É mais duvido difícil. ainda mais, mas todas as respostas remetem para esse catecismo e depois remetem também para o próprio UCAT. Em alguns pontos, digamos que há uma espécie de navegação dentro do próprio UCAT, como nós fazemos quando estamos a navegar na internet. Nós vamos abrindo links atrás de links e vamos entrando e navegando pela internet. Ora, a forma como o UCAT está feito também dá para isso, dá para nós irmos navegando pelo próprio UCAT. Depois as margens têm de facto desde citações de santos, de outros papas, de pensadores, grandes personalidades, às vezes até nem da Igreja. Nesse aspecto, por exemplo, do UCAT tem Karl Marx, tem Nietzsche, portanto, tem autores até aversos, não é? Muitas vezes, à fé da Igreja. Que ajudam, se calhar, a compreender e a aprofundar o sentido da fé em determinadas épocas históricas. Sim, sim. E mostram um bocado também daquele pluralismo que os jovens também vivem. Quer dizer, os jovens, hoje em dia, a nossa sociedade não é uma sociedade já cristã totalmente, como era se calhar há 50 ou 70 anos. Não, é uma sociedade pluralista, com um coro de vozes grande, e a voz da Igreja está lá para marcar a sua posição, e eles, para a ouvirem e escutarem, também não deixar de ouvirem estas outras vozes, mas conseguirem aí fazerem o seu discernimento também, e pronto, e seguirem também a orientação que eles considerarem também como verdade. Esperemos que... Quando surgiu o UCAT, há uma história muito bonita do cardeal Schönborn e, sobretudo, a equipa que estava a compilar o catecismo com Bento XVI, e quando o apresentaram ao Papa Bento XVI, disseram: Santidade, estamos a preparar um catecismo para os jovens. E Bento XVI diz: um catecismo para os jovens, mas já temos o catecismo da Igreja. E diz que alguém pegou no catecismo da Igreja, abriu uma página e lá dizia: Maria é a imagem escatológica da Igreja. E um disse ao Papa Bento XVI: pois, os jovens vão mesmo perceber isto. Exatamente, exatamente. Essa foi a linguagem extremamente técnica do catecismo. O igrejês que aquilo tem é muito difícil de compreender ou de aceder, muitas vezes sem estarmos dentro da Igreja já há muito tempo e dentro dos documentos todos da Igreja. E nesse sentido, lá está, a linguagem que é utilizada no UCAT é francamente moderna e atual e direta, nesse aspecto completamente direta. Aí era o ícone escatológico, Maria era o ícone escatológico para a nossa salvação. E de facto também diz que numa das conferências de imprensa, na apresentação do compêndio em 2005, também uma jornalista que ali estava disse que não ia comprar aquilo para o filho por causa da linguagem que aquilo tinha, que era de facto muito difícil. E então tudo aquilo que está por trás do UCAT também é nesse sentido, quer dizer, disto que nós temos, estes conteúdos de fé, esta doutrina que nós temos, que são uma riqueza. Que é uma riqueza e que no fundo é um meio de salvação, não é? Compreendemos o mundo em que vivemos, a nossa relação com os outros, a nossa vida de fé, o celebrar, quem é este Deus, quem é Jesus Cristo. Quer dizer, isso é fundamental para podermos viver a nossa vida. Portanto, nós só amamos o que conhecemos. Exatamente. Se não conhecemos Cristo, se não conhecemos Deus, não podemos amar. Exatamente. E nesse aspecto é imprescindível. No fundo, é uma certa enculturação na cultura dos jovens e desde sempre, desde que o catecismo saiu, e o Catecismo Jovem da Igreja Católica, desde sempre nos apercebemos também que não são só os jovens que o consultam. Também os mais velhos também o consultam. Porquê? Porque muitas vezes uma pessoa pode ter 50 anos ou 60 e se calhar ao nível da maturidade da fé, de conteúdos, talvez tenha a quarta ou a quinta classe. E precisa de uma linguagem mais simples. Exatamente, precisa de algo que seja de facto simples para compreender. E aqui, de facto, sendo o catecismo, não é, da Igreja com os prefácios dos Papas, portanto, dá-lhe o cariz, a fonte segura que ele é para as pessoas quando acedem a ele, sabem que estão com uma fonte segura, não é, com algo que vem do Vaticano, portanto, da Santa Sé.
portanto tem outro peso. Não é? E o Paulo, estiveste envolvido num projeto muito interessante, chamava-se Youth Travel, Sim. não é? Em que ia apresentar o UCAT, mas sobretudo como é que ele pode ser utilizado em dinâmicas ligadas à pastoral. Como foi essa experiência e o que é que tu explicavas, o que é que tu dizias nesses workshops que fazias? Essa experiência foi com o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, foi em parceria da Paulus Editora e com eles, muito bom mesmo. Fomos a vários dioceses do país, muitas vezes com os bispos das dioceses, em Lamego, em Viseu, no Porto. Nesse aspecto foi bastante positivo. E o que nós fazíamos, além de contarmos, portanto, a história, não é? A identidade do UCAT e como é que ele surgiu e o que é o UCAT, depois tínhamos essa outra parte mais prática de como, então agora temos este manual, como é que o vamos pôr em prática, não é? Porque ele está aqui em bruto, mas depois é preciso os catequistas trabalharem para o aplicarem. Então, no sentido, era a formação, o workshop era de como é que, por exemplo, com essas citações bíblicas, com as várias perguntas que ali estão, como é que nos podíamos dinâmicas para os catequistas utilizarem o UCAT nas suas catequeses. E aí, desde jogos acerca de perguntas, e por cada uma dos jovens a dar a sua opinião às perguntas, por exemplo, outras de debates que se podem criar a partir das perguntas do UCAT, temas mais controversos ou mais polémicos. Enfim, uma série de dinâmicas que temos, e está disponível até no site da Paulus e no espaço do UCAT. Portanto, uma série de dinâmicas que ajudam, de facto, a utilizar o livro como uma ferramenta de evangelização. E não simplesmente de torná-lo um manual de catequese, não é? Sim, mas criar dinâmicas, não tendo que seguir o UCAT do princípio até ao fim, mas ir buscar os temas que se querem abordar e que se querem trabalhar em encontros, na catequese ou até mesmo na formação familiar. Sim, exatamente. Porque, de facto, o UCAT, da forma como ele está disposto, ele está com a mesma estrutura que tem o Catecismo da Igreja Católica, que é o tal verde, o grande Catecismo da Igreja Católica. Tem exatamente a mesma estrutura, em que cremos, como professamos, o que celebramos, como rezamos. E essa estrutura, seguindo do princípio ao fim, um ano de catequese não dá para isso, e mesmo os 10. E então, dependendo muitas vezes do tempo que estamos a viver, o tempo litúrgico, no Advento, talvez, na Quaresma, é possível então abordar cada uma das temáticas do UCAT separadamente, indo diretamente às suas perguntas que falam sobre esse tema ou sobre esse assunto e trabalhá-las a partir daí. Portanto, no fundo, sendo um manual, temos esta situação. Então pegamos no manual e adaptamos a essa situação. Não vamos ler os manuais todos de seguida, de uma ponta à outra, não é? Claro. Nós utilizamos o manual conforme a situação concreta da realidade em que estamos, não é? E agora, mais recentemente, surgiu o DUCAT. Sim, Se o UCAT é o Catecismo da Igreja Católica, mas numa linguagem para jovens, o que é o DUCAT? O DUCAT é o pensamento social da Igreja, a doutrina social da Igreja, também numa linguagem, do UCAT, exatamente com a mesma estrutura. Aqui, em vez das duas respostas, temos apenas uma resposta, mas pergunta e resposta mantém-se. E depois também temos as mesmas citações laterais dos documentos, desde o Evangelho Gaudium, Laudato Si. Já está atualizado com os documentos do Papa Francisco. Sim, atualizadíssimo. Mesmo, espero não estar a cometer nenhum erro ao induzir erro, ao dizer que até se esteve a aguardar para introduzir nele Evangelho Gaudium. Laudato Si, que é bastante social. Portanto, tem bastante do pensamento social da Igreja. E, de facto, era algo que faltava para os jovens,
este agir, não é? O como agir que aqui está. O YouCat dá-nos uma espécie de a minha vida cristã é assim. Em que acredito em e como é que acredito agora levo e isto vivo para a isto. prática. Exatamente. O YouCat também tem, mas aqui vai mais a fundo. Trata das questões da pobreza, trata das questões políticas, trata das questões sociais, trata das questões Da vida, da dignidade da vida, vida humana. exatamente, dignidade da vida humana. Comunicação social, também trata bastante da comunicação social. Enfim, tudo o que tem a ver com o pensamento social da Igreja, da doutrina social da Igreja, está aqui também numa linguagem acessível. E é pena que, às vezes, a doutrina social da Igreja não passe muito pela catequese, quer de crianças, jovens, adolescentes ou até mesmo dos adultos. Sim. Por vezes é bastante desconhecida a doutrina social da Igreja dentro da Igreja. E muitas vezes nem os próprios párocos ou os próprios padres a utilizam, por exemplo, nas homilias ou têm ações de formação que acabam por dar a catequistas. Sim. Isso é verdade. Geralmente a ação caritativa da Igreja e o pensamento da ação caritativa da Igreja, podemos falar num certo senso comum que diz que os cristãos devem ser boas pessoas. Ok, tudo bem, mas como? E a nível político, como é que devemos fazer isso? E a nível social, basta inscrevermos como voluntários, sim, mas o que é que depois, que fundamentos e que argumentos é que temos para depois falar com os nossos pares e em cada situação em que estamos? E isto dá-nos esses argumentos, não é? Dá-nos essa solidez de fundo para não deixarmos de fazer essa ação caritativa, mas não ficarmos naquela mera caridade de sermos bons, porque sim, que é ótimo, mas de facto necessitamos de ter argumentos válidos, porque hoje em dia a nossa posição social, a nossa postura ou a maneira como agimos a nível social, temos também que saber defender as nossas posições. Não basta só fazermos porque sim, é preciso também sabermos porque é que estamos a fazer, se estamos a fazer corretamente. Até para poder haver um diálogo, não é? Se queremos instaurar um diálogo com esta cultura, que é uma cultura pós-cristã, como alguns teólogos já o dizem, não é? Sim, exatamente. Há necessidade de saber dar razões do nosso acreditar e, sobretudo, que existe também um pensamento da Igreja sobre a doutrina social, sobre a vida social, coisa que até mesmo para alguns intelectuais desconhecem isso. Sim, exatamente. Portanto, há muito nesse aspecto, há de facto muito de desconhecimento e por isso é que este YouCat veio preencher esse vazio que havia. Já agora também o nome YouCat vem trazer o do inglês to do, fazer, mas o cat de catecismo, de fazer, um catecismo para fazer, não é? Digamos assim, ao fazer-se. Podíamos dizer, é um fazer, mas é um fazer com conhecimento de causa, um saber com outra postura, uma outra atitude. Não é? E a atitude do cristão hoje passa muito por aí, não é? Conhecer para poder agir em consequência. Sim. Uma religiosidade tradicional para uma religiosidade mais consciente e intencional. Sim. Caso contrário, também temos depois o problema de uma certa superficialidade, não é? Depois também faz um bocado porque sim, porque dá jeito, para ganhar o céu, por exemplo. Há uma certa... E quanto mais construtivo for, quanto mais sólido for, melhor. Não é? Mais profundo também depois é essa ação. E isto é agir, sim, mas como? Não é? Tem outro trato, digamos assim. Paulo, muitíssimo obrigado pela tua presença, pelo teu testemunho, obviamente, e sobretudo pelo trabalho que tens feito com esta coleção YouCat, a partir do YouCat, do CAT, mas já temos outros livros que saíram, YouCat Preparação para o Crisma, YouCat Oração, YouCat Confissão e proximamente está para sair YouCat Bíblia também. Exatamente. Portanto, teremos mais razões certamente para voltar a conversar e sobretudo para aconselhar aos nossos telespectadores tão bons livros que nos ajudam a ser melhores cristãos, mas sobretudo cristãos mais conscientes. Fique connosco, pois temos mais novidades para si. Até já.
como vos tinha prometido, queridos amigos, também neste programa tenho várias sugestões editoriais para vos apresentar. E começo logo por um livro da Paulus, que foi editado há pouco tempo, que se chama Os 10 Mandamentos segundo o Psicólogo, de Luciano Masi, um autor italiano. Os 10 Mandamentos segundo o psicólogo, o que quer dizer é que nós trazemos em nós, no nosso coração, aquelas 10 palavras que Deus entregou a Moisés. E, portanto, os 10 mandamentos são naturais, são inatos na vida do ser humano. Não precisamos de fazer coisas extraordinárias para não invocar o nome de Deus em vão, para não matar, para não roubar, para não cometer adultério, para respeitar os dias santos de guarda. Isto é um tempo de descanso, um tempo para Deus, um tempo para a família, também para não cobiçar as coisas dos outros. Tantos valores que estão presentes já na nossa educação e na nossa vida enquanto seres humanos. Portanto, os 10 mandamentos é o que este livro nos vai apresentar, são algo já ético na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, seja crente ou não crente. E este, segundo o psicólogo, é que, de facto, os 10 mandamentos são lidos numa perspectiva psicológica, isto é, a partir do que sentimos, a partir dos nossos sentimentos. E o que é que os nossos sentimentos vão gerando em nós e que muitas das vezes as respostas a esses sentimentos encontramos-las precisamente nos 10 mandamentos da lei de Deus. Um livro que certamente não vai querer perder, pois é útil para todas aquelas pessoas que têm curiosidade neste sentido e aprofundar os 10 mandamentos, mas também para quem na pastoral deseja apresentar a lei de Deus de uma perspectiva diferente. Para os mais jovens, quero apresentar-lhe 2 propostas de leitura. O primeiro, Francisco, Nos Passos de Francisco o Pobre de Assis, de Paulinas Editora, que é um livro que está escrito numa linguagem infantil, mas ao mesmo tempo traz várias informações acerca de como era a vida de São Francisco no seu tempo, a família franciscana, quem é, como é que se foi constituindo, ao mesmo tempo quem foi Clara de Assis. Então, juntamente com a história de São Francisco, há aqui uma série de informações históricas também muito pertinentes para os mais jovens, porque gostam sempre de conhecer aspectos da história e algumas questões históricas ligadas a São Francisco e a toda a sua família, a família espiritual que ele fundou. Conhecemos bem a história de Francisco de Assis, mas aqui fala-se muito do momento em que ele desejava ser cavaleiro, ser militar, para poder defender a sua cidade, como ele foi preso e, de facto, foi dentro da prisão que ele entrou em contacto com a miséria, com a pobreza e começou a dar um pouco de atenção mais aos outros. E a partir daí, Deus fez todo o resto do seu trabalho na vida de São Francisco, que nós já conhecemos, mas que é bom dar a conhecer aos mais novos. Outro livro para os mais jovens chama-se A Árvore de Moura, de Maria Teresa Maia Gonzalez e ilustrações de Isabel Monteiro. É uma edição da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A Árvore de Moura quer mostrar às crianças como, através das diferentes árvores, estas diferentes árvores representam também os diferentes países e as diferentes culturas que muitas das vezes as crianças podem encontrar na sua escola ou até mesmo na sua classe de aulas. E encontrar ou premiar a árvore mais bonita muitas das vezes não é apenas uma questão de concurso, mas é uma questão de conhecimento, procurar conhecer melhor aquilo que é diferente para poder valorizar. Então, este é um texto muito belo, sobretudo numa sociedade como a nossa, cada vez mais multiética e plural. É bom que as crianças comecem desde cedo a compreender, através desta parábola tão bela das várias árvores, como cada árvore tem a sua fase de crescimento, mas ao mesmo tempo também tem frutos diferentes. E é dos diferentes frutos que se compõe a nossa sociedade atual. Uma belíssima obra do cardeal Robert Sara, A Força do Silêncio, da editora Lucerna, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Barulho. O cardeal Sara, que conhecemos por uma outra grande obra que teve um grande sucesso por cá, Deus ou Nada, agora nesta conversa com Nicolas Diat, acaba por nos falar da importância do silêncio. E eu, de facto, não resisto a ler-vos apenas 2 ou 3 frases iniciais que certamente vos vão convencer a adquirir e a ler este livro tão belo.
As coisas grandes realizam-se no silêncio, não no barulho e na encenação dos acontecimentos exteriores, mas na claridade do olhar interior, no movimento discreto da decisão, em sacrifícios e vitórias escondidas, quando o amor toca o coração e a ação pede o espírito livre. Ao longo de mais de 200 páginas, numa belíssima entrevista, o Cardeal Sara fala-nos da importância do silêncio hoje para nos encontrarmos connosco, para nos encontrarmos com Deus, para podermos chegar a um caminho de santidade e de conversão que só o silêncio nos pode ajudar a fazer. E, por fim, a obra mais recente de José Luís Nunes Martins, Pilar, 83 reflexões em torno do amor. É o quarto livro desta coleção de crónicas que o autor tem na Paus Editora e que saiu recentemente e que foi apresentado também em Lisboa. Toca temas variados como o amor, a autoestima, nós próprios, as relações humanas, a sociedade, o consumismo, a liberdade, os sentimentos, tantas reflexões acerca do amor que pode encontrar também nesta obra. Por aqui ficam as sugestões deste programa. Desejo que possa encontrar em alguma delas uma ótima leitura ou alguma sugestão de leitura para algum amigo, alguma pessoa que saiba que está a necessitar de um tema sobre estes que nós acabamos de apresentar. Livros com Fé, esta semana, fica por aqui. Prometemos voltar para a semana com mais novidades, mais sugestões. E na próxima semana, no próximo programa, teremos connosco Dom António Couto, um grande biblista português, bispo de Lamego, e que tem também várias obras publicadas com a Paus Editora, e que no próximo programa irá conhecer um pouco melhor as suas obras e também Dom António Couto. Desejamos que tenha gostado da nossa companhia. Para nós foi um prazer e uma alegria ter estado consigo. Desejo que possa visitar alguma das nossas livrarias Paulos, aqui em Fátima, ou em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola. Desejo a todos uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.